Bom, agora a minha pergunta, que é a pergunta de todo mundo, nós estamos passando por uma fase muito difícil. A gente sente essa mudança de 2019 para cá, a gente fica vendo, mesmo quem não lê a Bíblia assiduamente, sabe que estamos em tempos bíblicos. Então eu vou te falar uma coisa, e Jesus? Você acredita que está no momento dele? Ele já apareceu? Porque se ele aparecer, né, ele não vai ser bem recebido, porque nunca, se não for naquela época, nessa também, né? Então você me fala sobre isso. Olha, interessante essa pergunta. Muitas pessoas até colocam assim, se Jesus vier hoje, ele vai ser crucificado de novo ou morto de alguma maneira, linchado. É curioso que a tradição cristã de 2000 anos diz que a segunda vinda de Cristo será em glória e majestade. Os que são católicos que estão nos assistindo conhecem o credo que reza na missa, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Ele está lá e vai voltar. Esse credo espelha justamente o que está no Cânon Moratoriano, que é um documento cristão do segundo século. E todas as menções bíblicas à segunda vinda de Cristo indicam que será em glória e majestade para juízo e que o mundo estaria caótico quando ele viesse. Caótico no sentido da moralidade, caótico no sentido da confiança, da esperança, mas aí que vem um paradoxo. Ao mesmo tempo que o mundo estaria caótico, o mundo teria uma falsa paz trazida pelo anticristo. Tanto é que Paulo fala, quando andarem dizendo paz e segurança, lhes virá repentina destruição. Então o anticristo, ele pegará essa ordem no mundo, essa ordem caótica, e a tornará uma coisa boa, fazendo parecer que está tudo bem. Você está caminhando para isso? Exatamente, esse que é o ponto. Eu não posso assim dizer quando Jesus vai voltar, nós não sabemos, mas eu posso colocar uma comparação que as pessoas vão entender. Imagine que alguém tem um membro da família cardíaco, e ele começa a ter dor no peito muito forte. Essa dor pode ser um ataque cardíaco iminente, ou pode ser um acidente, ou pode ser uma coisa que vai demorar, ou pode ser apenas uma dor muscular qualquer, mas na dúvida, você corre para o hospital, você não brinca. Eu digo que, profeticamente falando, o mundo está cardíaco e está sofrendo fortes dores no peito. Você, só para aproveitar, você acompanha a frequência Schumann? Não, essa não. A frequência Schumann, ela mede a frequência da Terra. Geralmente ela fica entre 6 e 7. E agora, principalmente no mês de junho, ela deu uns picos muito altos. É científico mesmo, né? Ela deu uns picos, assim, chegou a 200. Porque você falou do coração, então eu lembrei, se for o coração, exatamente, o coração da Terra está assim, ó. Tem dia que ela está 40, tem dia que ela está 80, eu fico acompanhando. Geralmente, quando acontece algo muito ruim, ou quase uma terceira guerra mundial, começa a ter muito atrito, até em casa as pessoas começam a ficar nervosas. Aconteceu aqui com a gente na empresa, um funcionário, o cara trabalha com ele, está muito nervoso. Eu falei, cara, você viu a frequência Schumann hoje? Estava 180. Aí eu falei, calma, abraça uma árvore, dá uma equalizada. Então eu só fiz esse parênteses porque a frequência Schumann, ela subiu muito esse ano, ela começou a ficar exatamente como... O mundo está dando sinais, a Bíblia fala assim, a terra cambaleia. A Bíblia fala, a natureza geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. Então, realmente, os sinais estão aí. E nós estamos vendo coisas que estão acontecendo no mundo que, se Cristo não voltar, não vai precisar voltar mais, porque não vai ter ninguém para ele... Olha, pelo que a Bíblia fala, a vinda dele será gloriosa no céu, com poder, uma aparição que o mundo inteiro vai ver. Eu vou te falar mais uma perguntinha. OVNI, você acha que ele pode vir uma nave espacial, por exemplo? Boa pergunta. Com relação aos OVNIs... Nunca teve tanta aparição. Não, nunca teve tanta aparição, mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, porque Jesus também, em Mateus capítulo 24, do alto do Monte das Oliveiras, quando os discípulos perguntaram, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? A primeira coisa que ele falou é o seguinte, cuidado para que ninguém engane vocês, porque virão falsos profetas e falsos cristos. E ele dá as características, por exemplo, quando ele fala dos falsos cristos, depois Paulo também comenta isso, o apóstolo Paulo, eles fazem cair fogo do céu para enganar até os escolhidos, conforme a citação do Apocalipse de João. Eles têm aparência de piedade, mas negam o poder da piedade. E lembremos, a característica do falso é que ele parece muito com o verdadeiro. Se eu pegar uma bolsa cara de uma marca lá da Europa e pegar uma
falsificada aqui no setor de São Paulo, as duas são muito iguais. Eu me lembro de um programa de TV onde um especialista foi chamado e eles colocaram ali de propósito várias bolsas, algumas verdadeiras, outras falsas. Houve algumas que ele acertou, falou, essa aqui é falsa porque a costura é assim, assim. Outras ele se equivocou. Então, às vezes, a imitação é muito sofisticada e pode levar ao engano. Então, temos que tomar cuidado de levar em consideração os elementos que identificam a verdadeira volta de Jesus contra os falsos elementos. Então, em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jesus voltará em poder e majestade. Diz que todo olho o verá. Quando ele voltar, os mortos ressuscitarão. Então, se esses elementos não estiverem presentes, qualquer manifestação sobrenatural poderá ser de um falso Cristo, como aqueles que ele falou que viriam. Então aí, por isso que eu não sou tão apegado a uma aparição de uma luz aqui, ou de um espírito ali, ou de alguém, um profeta, alguém falando, sou Jesus aqui, como tem uns malucos por aí, porque isso estava profetizado. Eu tenho que tomar o cuidado para não comprar gato por lebre. Aí que entra o cientista, né? O arqueólogo vai em cima das provas. Você acha, na sua opinião, pode usar inclusive os dois lados, o mais assim, o religioso e o mais acadêmico. É o mais acadêmico. Você acha que a Terra teve outras civilizações mais evoluídas, muito mais evoluídas? Você acha que a vida aqui é um ciclo? Por que um ciclo? Depois eu queria que você compreenda. Será que nós estamos no fim do ciclo? Já estamos terminando? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa escola que se chama Terra. Nós temos várias visões aí. Você tem a visão evolucionista, que vai dizer que o ser humano apenas é o produto de uma série de acidentes que surgiram a partir do primeiro ser que foi virando e se evoluindo por várias fases, passando pelo Pithecanthropus erectus, depois o Homo sapiens, sapiens sapiens, até chegar ao homem moderno. Há aqueles que são evolucionistas teístas que falam, não, eu acredito na evolução, mas Deus usou isso para criar a humanidade. Há aqueles que acreditam que antes da criação de Adão e Eva, havia uma raça de seres que estavam aqui nesse mundo, esses seres entraram em rebelião contra Deus, então eles acabaram sendo destruídos pela ira de Deus, se tornaram os demônios que estão hoje, e depois da destruição desse planeta que Deus teria criado Adão e Eva, e aí começou a história, então nós já seríamos a segunda civilização. Há aqueles outros que pensam que, na verdade, nós somos almas presas a corpos e que essas almas foram colocadas aqui nesse planeta quase como um planeta prisão, uma época de provação, em que daqui você sai e depois você evolui para ir para outros mundos e outros mundos e outros mundos. Então tem todas essas visões. Aquela que eu adoto particularmente é a ideia que nós somos descendentes de uma criação de Deus e que estamos aqui nesse mundo numa espécie de provação, de conversão, de oportunidade de salvação, e uma vez que nós escolhermos ou pelo bem ou pelo mal, isso vai decidir o nosso destino eterno. E a partir disso, mesmo que eu morra aqui, isso não será o fim, porque eu acredito na ressurreição da carne. Quando eu ressuscitar, eu terei a eternidade com Cristo. E nessa eternidade, de acordo com o Apocalipse, não haverá mais uma ideia paralela de alguns numa felicidade eterna e outros se lascando do outro lado. Porque o Apocalipse fala, eis que faço novas todas as coisas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Então, por essa leitura do Apocalipse, eu entendo que quando Cristo restaurar todas as coisas, ele vai pôr fim à maldade, o sofrimento, a provação, qualquer coisa que nos causa dor. E colocando fim a essas coisas, iniciará uma verdadeira nova era com Cristo e aqueles que forem salvos. Então, essa é a visão que eu adoto dentre as várias que eu elenquei aqui que existem para interpretar esse estranho mundo em que vivemos. Digamos que eu acredite que aqui é só para ajudar as pessoas em casa que têm a mesma dúvida, tem muitas dúvidas. Digamos que na Terra ela seja uma espécie de sala de aula, um tabuleiro, uma sala de aula. Aí termina um jogo, começa um outro. Termina um jogo, começa um outro. Na arqueologia, você consegue ter indícios que isso realmente aconteceu? Por exemplo, na Amazônia. Né? Dizem que na Amazônia tem as cidades perdidas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ciclo. Se você acredita que são ciclos realmente. Termina um ciclo, começa um outro. E se na Terra
tem algumas coisas, igual os Incas, eu não sei o que, ou lá na Amazônia principalmente, as pirâmides, que ela está em determinadas posições, sinais que dizem que só vem do sol, aeronave. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Excelente pergunta. Tem um paleontólogo chamado Michel Cremo, que escreveu um livro, A Arqueologia Proibida. E ele, assim, foi muito execrado na academia porque ele defendia a tese que a humanidade já existia de maneira, assim, clara e evoluída há milhões e milhões de anos. Então ele coloca, por exemplo, alguns achados que ele acredita que há 30 milhões de anos o ser humano tinha uma tecnologia maior do que a de hoje, etc. Mas Michel Cremo é uma voz isolada na academia. 99,9% dos especialistas em paleontologia não têm essa visão. As cidades perdidas na Amazônia, houve uma época aí que falaram, agora voltaram, estão descobrindo civilizações, alguns vão até dizendo que havia um corredor, um portal que ligava dali a ali. Do ponto de vista, é que eu tenho que analisar isso sobre 3 pontos de vista. O bíblico, porque eu sou um cristão, o científico, tá certo? E das teorias. Das teorias, cada um vai colocando alguma coisa aí, a questão dos portais. Alguns acreditam que Ratanabá, por exemplo, era uma civilização evoluída, muito evoluída, e que nós, na verdade, somos inferiores aos do passado, que eles tinham uma tecnologia muito maior, ou seja, o helicóptero, que a gente acha que é uma coisa tão fantástica hoje, na verdade não é nada, porque eles tinham espaçonaves muito melhores antes. Alguns até pensam que esse grupo seria fruto de extraterrestres que vieram à Terra, como, por exemplo, você tem o livro Eram os Deuses Astronautas, que vão por aí e tudo mais. Só que nessas teorias eu vou procurar qual que seria mais corroborada por achados acadêmicos e, no meu caso, pela Bíblia Sagrada. Em termos de Bíblia Sagrada, não há nada que endosse o fato de que houve civilizações evoluídas, muito maiores do que as atuais. Não há nada na Bíblia que endosse essa perspectiva. A Bíblia coloca a criação de Adão e Eva, a queda, a destruição do mundo antediluviano pelo dilúvio. Aí você poderia sim supor que os antediluvianos eram muito mais fortes e poderosos que os atuais e que essa raça foi destruída pelo dilúvio, então começa uma nova etapa após Noé. É a única coisa que eu encontro na Bíblia. E com relação à arqueologia, os estudos das cidades perdidas da Amazônia, o que nós sabemos? Realmente havia muitas cidades bem avançadas aqui, mas elas não eram avançadas no sentido futurístico que alguns pensam, com naves, com esse tipo de coisa. Os incas mais e astecas, por exemplo, eram avançados em termos de agricultura, de religião, de filosofia de vida, de astronomia. Por exemplo, nós temos indício que por volta de 1200 a.C. havia um tipo primitivo de escrita aqui nas Américas. Grande parte disso foi perdido porque os europeus destruíram todas as evidências. Então eram sofisticados. Eles não tinham números, isso é interessante, até agora não encontraram indícios que eles tinham uma matemática como nós imaginamos. Mas você tem Cusco, Machu Picchu, você tem pirâmides que eram construídas. Será que eles conseguiam fazer engenharia sem matemática como nós conhecemos? Será que o estilo de medição era diferente? Será que havia outros modos de compreensão da realidade diferentes dos nossos? Essas possibilidades realmente existem e elas são fantásticas. Mistérios. Bom, professor, mais uma dúvida minha, estou igual criança aqui fazendo pergunta, né? Você acredita que o ser humano está no ápice da sua evolução? Ou ele consegue evoluir mais, ou ele só evolui materialmente e na parte de dentro ele não cresceu, porque a gente sente que é necessário um equilíbrio, né, entre o material e o espiritual. Em que ponto nós estamos agora? Por que isso é reflexo do que estamos passando? Depende do que nós queremos dizer por evolução, porque muitas coisas às vezes não são preto no branco. Há vários matizes. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Às vezes a pessoa está muito evoluída no físico, ele faz muita ginástica, tem um corpo assim todo bombadinho, mas no lado acadêmico ele não estuda, não lê nada. Às vezes o outro é um nerd, um intelectual. Evoluiu muito, fez mestrado, doutorado, mas não faz academia. Então, em que aspecto estamos dizendo? E nesses aspectos, em muitos momentos, sem querer ser pessimista, eu diria que nós não estamos numa evolução, mas numa involução.
Por exemplo, há muitas coisas que nós hoje arvoramos como sendo sinal de progresso à tecnologia, mas na verdade é uma muleta que estamos usando, porque os do passado faziam a mesma coisa sem essa tecnologia. Vou dar exemplo. Hoje, qualquer distância a pé que envolva 3, 4 quilômetros é inimaginável. Vou andar 4 quilômetros a pé. No passado, as pessoas andavam 120 quilômetros para fazer uma viagem ou viajar. Então, vou calçar meu sapato, era viagem. E hoje nós temos, por exemplo, e até eu fico preocupado com isso, a inteligência artificial, por um aspecto, ela não está trazendo uma evolução, mas ela está fornecendo cadeira de rodas para pessoas que não são cadeirantes. Porque o que acontece? Eu não preciso mais fazer um cálculo, a inteligência artificial faz por mim, eu não preciso mais aprender um idioma, que a inteligência artificial agora traduz para mim. Eu não preciso mais escrever um livro, porque a inteligência artificial escreve para mim. Então imagina que situação nós vamos chegando também. O que nós vamos querer aprender? Se amanhã a inteligência artificial pilotar os helicópteros com maior precisão do que os seres humanos, para que nós vamos ter a sua profissão? Então é uma coisa que ninguém vai querer aprender. Para que eu vou aprender a pilotar helicóptero se a inteligência artificial faz isso para mim? Só que a mente é como se fosse uma estrutura muscular. Se você não usa, atrofia. Então, em muitos aspectos, sem querer ser pessimista, eu repito, nós não estamos num processo de evolução, mas de involução. Nós estamos regredindo. Repito, estamos dando cadeira de rodas para quem não é cadeirante. E você vai, com o tempo, tornar as suas pernas inúteis e atrofiadas, mesmo que você não tenha nenhum problema físico que justifique você sentar numa cadeira de rodas.